O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridos professores, presentes na nossa Santa Missa e também os que nos acompanham pela nossa rádio e mídias. A liturgia do 29º domingo do tempo comum traz para nós o tema forte da intercessão. Com esta parábola que somente o evangelista Lucas relata, onde aparece-nos uma viúva insistente, que pede, que fustiga um juiz para que lhe atenda. O juiz, apesar de iníquo, representa a força, representa o próprio Deus, a quem nós devemos recorrer. E o juiz, para não ser importunado e com medo da viúva, faz-lhe justiça, atendendo a sua causa. Na primeira leitura do livro do Êxodo, nós temos um relato muito belo, que descreve para nós o sofrimento do povo de Israel, 40 anos no deserto. Não tinha como entrar na terra prometida, por causa dos amalecitas, um povo que odiava os judeus, um povo forte, que combatia o povo de Israel de todos os lados. Se tentava ir pelo norte, eles cercavam, pelo sul, da mesma forma. Mas certo dia, como relata aqui, eles vieram para combater Israel em Rafidim. Ao que Moisés exortou a Josué para que escolhesse homens para combater a soldadesca amalecita, e disse mais: estarei de pé no alto da montanha, da colina, com a vara de Deus na mão, para interceder, para orar pela vitória.
E nós podemos colecionar, como colecionamos na história de Israel, muitos feitos nos quais nós podemos ver a intervenção direta de Deus. Haja vista a vitória do pequeno Davi contra o gigante Golias, que metia medo em todo mundo. E Davi, um pequeno menino, vai enfrentar o grande homem e o mata com uma pedrada de bodoque. Intervento de Deus. Quando o povo morria de sede no deserto, Moisés tem a locução interior com Deus e bate a vara no rochedo, que jorra água em abundância. E tantos outros milagres que são verdadeiras intervenções divinas na vida de Israel. E nesta luta é muito interessante porque sobe com Moisés ao monte de Rafidim, Araão e Ur, 2 sacerdotes, 2 homens de oração, enquanto que Josué vai comandar o combate. E Moisés levantava as mãos e orava. Israel vencia, mas quando cansava as mãos, Israel perdia. Então Araão e Ur encontrou uma pedra, pediu que Moisés sentasse naquela pedra, e eles ostentaram os seus braços para que não desvalecesse, e Israel venceu. Israel derrotou os amalecitas e assim abriu caminho para entrar na Terra Santa através do Vale do Jordão. Um grande milagre. Muito bonita esta passagem porque ela nos dá a certeza da intercessão. E nós precisamos entender que a nossa intercessão, ela precisa ser continuada e perseverante. Imaginemos a intercessão de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, 30 anos rezando pela conversão do filho. Eu rezei 8 anos para que meu pai pudesse confessar e voltar à comunhão. 8 anos. Às vezes dava aquela sensação, vale a pena rezar, adianta? Mas continuei, e a bênção veio. Nós nunca podemos desistir da intercessão. Como os padres da igreja leem esta passagem? É interessante. Os 600 primeiros anos da igreja foram fecundados por ensinos maravilhosos de grandes homens. Vou citar 2 que comentam esta leitura: São João Crisóstomo e São Justino, o apologista. São João Crisóstomo, um padre oriental, e Justino, um padre grego. Um do século III e outro do século II. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos aí cerca de 500 volumes de comentários bíblicos desses grandes homens. São cerca de 200. São João Crisóstomo vai dizer, olha, na pessoa de Moisés, nós temos o tipo de Cristo. Ele é uma antecipação do mistério do Messias. E quem já foi ao Vaticano, quando contemplou a Pietà de Michelangelo, pôde imaginar a grandeza daquela obra. Mas tem uma outra obra correlata, que é o Moisés de Michelangelo, que está na igreja de São Pedro, em Víncula. E aquela imagem de Moisés, de Michelangelo, do século XVI, apresenta o Moisés sentado,
num trono. Michelangelo leu São João Crisóstomo. Quis representar a pedra onde Moisés sentou para orar pela vitória contra os amalecitas, naquela cadeira, que é um trono de um rei. É como se aquela cadeira representasse o Cristo. E na estátua de Moisés, ele colocou a feição de Moisés, o rosto de Moisés, olhando para o horizonte. É como se aquela estátua fosse viva e estivesse olhando para algo que está além da terra. E ele quis retratar nisso o olhar de Moisés para o Cristo que ele representava. Veja que coisa bonita. É uma imagem tão perfeita que quando terminou, Michelangelo ficou tão impressionado que bateu o cinzel no joelho da imagem e disse: fala, porque só faltava falar. Mas é uma imagem que traz uma espiritualidade, uma teologia, uma compreensão. Moisés é a antecipação do sinal de Cristo. E São Justino diz: olha, podemos encontrar mais elementos aqui nesta leitura. Imaginemos o Moisés com os braços abertos. É a imagem de Cristo na cruz, com uma diferença. Moisés é ajudado por Arão e Ur, que sustentam os seus braços. Jesus tem os braços abertos na cruz, sustentado pelos cravos, intercedendo pela salvação do mundo, porque a cruz é o sinal da salvação da humanidade. E é interessante que São Justino lembra, olha, e ao lado de Jesus não tinha dois sacerdotes como Ur e Arão, mas dois ladrões. Um ladrão da direita e um ladrão da esquerda, no Calvário de Cristo. O ladrão à direita clama por Jesus, ele precisa ser salvo. O outro, da esquerda, xinga Jesus. O bom ladrão chama Dimas, e o mau ladrão Cestas, segundo a tradição dos apócrifos. Dimas diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reinado. Enquanto que o outro zombava de Jesus. E o bom ladrão diz: como você faz isso? Nós merecemos, ele não. Ele não mereceu isso. E Dimas foi salvo por Cristo. Tão bonitas estas representações. Cristo que salva o bom ladrão na hora da sua morte. Cristo que no Calvário é o novo Moisés, que está não sentado numa pedra, mas pregado numa cruz para salvar a humanidade. Aqui nós temos a maior intercessão que o mundo já viu. Quando nosso Senhor ora na cruz, entregando o seu sacrifício, Pater in manus tuum comendo spiritum meo. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com o espírito de Jesus vai a humanidade inteira para receber a misericórdia da salvação. O salmista canta esse louvor ao dizer: é do Senhor que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O nosso socorro não vem das pessoas, não vem do mundo, não vem das ideologias, não vem das falsas esperanças. Nosso socorro vem de Deus. E a segunda leitura nos apresenta a Sagrada Escritura, a finalidade da Bíblia.
Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Capítulo 3 de Timóteo. Santa Teresa d'Ávila, padroeira dos professores, doutora da Igreja, por causa dos seus escritos, famoso escrito das moradas, e muitos outros escritos sobre espiritualidade, que ela deixou para nós como castelo interior, numa linguagem do século XVI, mas é uma mulher forte, que sofreu muitas perseguições juntamente com São João da Cruz, muitas incompreensões, não foram poucas, mas era uma mulher forte, que reformou os mosteiros femininos da época, cheios de problemas. Ela é uma mulher de intercessão, que sabia ensinar a oração, os métodos de vida interior, e sabia também ensinar a rezar. Ela é modelo de mestra, por isso é a padroeira dos professores. Aos professores eu deixo uma palavra nesse seu dia, uma palavra de convite à intercessão. Um professor católico, ele, assumindo a sua fé, ele olha para a sua profissão de mestre, para além da característica de profissão. Um professor católico entende a sua profissão como missão. Às vezes você nem precisa falar de Deus na escola, porque as nossas escolas estão cada vez mais se tornando um ambiente muito anti-Deus. Mas o testemunho dos professores, testemunho de vida moral, testemunho de coerência, de honestidade, de suavidade, de acolhida, de firmeza, toca o coração de muitas pessoas. Nós mais velhos lembramos com muita estima dos nossos primeiros professores, naquele tempo tão disciplinado, tão forte, que hoje é criticado aquele tempo. Mas a pergunta que fica é: a escola antiga, com a sua metodologia firme, coerente, muito bem alicerçada na antropologia humana, com a presença também do ensino religioso, será que essa escola antiga, que hoje é criticada, não produziu melhores cérebros do que a escola moderna? Claro que sim. Qual intelectual de destaque no Brasil nos últimos 20 anos? Qual a liderança política carregada de honestidade, de cultura, de suavidade dos últimos 20 anos? Qual cientista brasileiro que emergiu nos últimos 20 anos? Qual músico brasileiro que surgiu nos últimos 20 anos? Qual cardeal de nome na igreja? Porque antigamente os cardeais tinham cultura, tinha uma inserção, cardeal Leme, cardeal Joaquim Arcoverde, cardeal Eugênio Salles, cardeal Brandão Vilela. Nós não temos lideranças episcopais nem cardinalistas na igreja. Quais que surgiram nos últimos 20 anos? Quais os padres cultos, preparados,
que surgiram nos últimos 20 anos. Tem muitos aí que aparecem aí, não tem cultura nenhuma, não tem vida moral nenhuma. Qual um sociólogo de nome surgido nos últimos 20 anos no Brasil? Qual um filósofo? Nós estamos pobres de cérebros. E a gente questiona, qual é a causa? Aí cada um tire suas conclusões. Com isso eu quero chamar a atenção de vocês, professores católicos, para esse trabalho de valorizar a cultura, a ciência, de maneira mais profunda. Identificar aqueles jovens, aqueles alunos que têm cérebro aberto e incentivá-los à alta cultura, inclusive a alta cultura cristã. Nos últimos tempos, como é visto o cristianismo, a Igreja Católica nas universidades? Como lixo. Quem são os que queimam a igreja, que profanam as igrejas na América do Sul? São universitários, militantes, que se você apertar o cérebro, não vai escorrer cultura, não vai escorrer ética, valores, princípios, porque falta, meus irmãos, na nossa sociedade os princípios e os fundamentos para alicerçar uma sociedade nos valores e nas virtudes. Começa-se a dar mostras, um movimento jovem no Brasil, de matriz conservadora, que começa a estudar Santo Tomás de Aquino, começa a estudar São Boaventura, Agostinho de Hipona, Edith Stein, Cairol Wojtyla, grandes cérebros que realmente dão para nós o conhecimento que liberta. Nós, queridos professores, e eu me incluo, nós somos vítimas de uma educação fragilizada nos últimos 50 anos, que nós precisamos recuperar, inclusive nos nossos colégios católicos. E não tem como recuperar a sociedade, recuperar a cultura, recuperar a educação, se não for através da família. Sem família, nós vamos viver esse percalço, esse conjunto de angústia que está o nosso mundo. É preciso valorizar a família. É preciso educar a criança, como diz o Eclesiastes, educar a criança. É preciso que o ser humano tenha direito de nascer numa família, ser educado, porque a primeira escola é a família. Nós necessitamos de mães, de pais autênticos, fortes, para dar caráter e alicerce à formação dos seus filhos, para que nós possamos mudar a sociedade. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade, como dizia o antropólogo Zygmunt Bauman, polonês, falecido há 3, 4 anos atrás. É uma sociedade líquida, onde todo mundo está nadando num grande lago, procurando uma alça de cipó para segurar, para sair. Os valores foram derretidos. Nós vivemos um momento que precisa calcar a esperança nos nossos corações para produzirmos
uma sociedade melhor. Que Deus nos ajude e que vocês, professores, não se cansem de ser esse sinalzinho na escola de formação da pessoa humana para novos tempos, novos desafios. Que Santa Teresa d'Ávila interceda por nós e que a Imaculada Conceição nos ajude. Creio em Deus Pai,